Sejam bem-vindos ao Mais Que Arque, conteúdo além do óbvio. E eu, como arquiteta, gosto demais de estar aqui aprendendo e passando um pouquinho para vocês de pessoas incríveis que a gente conhece. Hoje vai ser o Fernando Hélio. Tudo bom, Fernando? Tudo jóia. Fazia tempo que eu queria conversar com ele. Tem muita coisa interessante para a gente falar de empreendedorismo, de estudo, novidades, a era da gráfica há tantos anos, né? Algo tão antigo que a gente vai falar aqui da gráfica Sobral. Como é que ela estava, como é que ela está hoje, o que que ele tem feito, o que que ele imagina aí para o futuro de uma empresa tão grande e novidades que ele tem feito ainda, porque eu acho que ele é acelerado igual a mim, ele gosta de novidade, de desenvolver realmente estudos e movimentar o mercado, né, Fernando? Então, eu queria falar um pouquinho aqui de você. Opa. Fernando é diretor comercial e marketing da Sobral Gráfica, fundador do nosso meio, que eu sou fãzona também. Coisa boa. Especialista em gestão e negócios. A gente fez numa época bem parecida pela Dom Cabral. Gostei demais Muito bom. de fazer esse curso também. Conselheiro de administração certificada pelo PDC e também pela Fundação Dom Cabral. Presidente do Sindigráfico. Olha aí o tanto de coisas que ele faz. Hoje estou como vice-presidente. Fui presidente na gestão anterior, hoje estou como vice-presidente do como Luciano. Vice, mas está lá. Estamos lá à estamos frente. lá com certeza. Fia, que é a nossa casa-mãe, a gente não abandona, não. É, bom demais. Então, assim, tem muita coisa boa para a gente falar hoje. E eu queria, Fernando, agradecer o seu tempo precioso de estar aqui com a gente. E que você falasse um pouquinho para a gente como foi que você começou, com quantos anos, o que deu esse start para entrar no negócio, um negócio familiar, não é isso? Familiar, a Sobral familiar. Gráfica. Sim, primeiro, Suzana, muito obrigado pelo espaço. Eu sei que é um espaço, de certa forma, disputado e muito prestigiado, então eu fico muito honrado de estar aqui nessa mesa com você. A gente se conhece há bastante tempo. Sim. Eu gosto bastante de você, admiro muito o seu trabalho. Obrigada. E repito, fico muito feliz com o convite de estar aqui para a gente bater esse papo. E já fizemos várias coisas juntas aí na gráfica, meus portfólios que eu adoro fazer. Sim, então, cliente Sobral Gráfica, muito bom. E temos aí um livro de arte que ele está um pouquinho parado, mas eu vou retomar. Nós vamos fazer e a Sobral Gráfica vai fazer tudo. Com certeza, minha amiga. Me conte. Sobre o começo que você me perguntou, eu costumo dizer que eu nasci em cima de um fardo de papel, certo? Eu tenho 38 anos, a Sobral tem 30. Foi fundada pelo meu pai e pela minha mãe também. Minha mãe, em poucos meses da empresa fundada, ela já saiu. É uma grande guerreira. Ela abandonou o que no tempo era um dos melhores empregos que se podiam ter, que era funcionária do Banco do Brasil. Não acredito. Era um emprego de muita estabilidade e ela abandonou literalmente saindo para empreender. Ela não se agarrou em nenhum daqueles PDVs que tinham antigamente, que você saía, mas saía com segurança, vamos dizer assim. Você recebia lá uma bolada. Ela não quis, nem quando ela viu que aquele negócio era bom, ela saiu do banco, não teve paciência de esperar o PDV. Isso eu acho que diz muito. Eu conto essa história curta porque isso, para mim, diz muito sobre o jeito da dona Norma de ser. O seu Hélio, porque fechou um armazém de estivas para colocar um negócio que ele sequer conhecia, mas que ele identificou que era muito bom. E dona Norma, porque abandonou um dos empregos mais estáveis que se podia ter naquele tempo para empreender junto com o marido. Então a Sobral nasceu aí em setembro de 1994, tem 30 anos, vai fazer 31 esse ano. Eu já tenho 20 anos dentro da Sobral, então minha história se confunde com a Sobral. Tirando a carteira de motorista e indo trabalhar direto, assim, qual foi o primeiro local? Com certeza. Eu sempre trabalhei lá, nunca trabalhei fora. Há quem diga que isso não é bom. Eu não acredito que seja bom nem ruim. Acredito que tem o perfil de cada pessoa. Se o meu destino quis que eu fosse trabalhar direto na empresa da família, foi assim que aconteceu e eu não me arrependo de nenhum dos passos que dei. Foi realmente muito bom. E há 20 anos eu estou lá na Sobral, como você disse, é uma empresa familiar, certo? Meu pai e minha mãe fundaram, hoje estamos lá, eu, meu irmão Antunes e minha irmã Geisa. Somos em 3. Então são os 3 filhos e seus pais. Os 4 3 famílias pais, aí exato. dentro da empresa. E
os seus irmãos também só trabalharam lá ou eles tiveram outras experiências profissionais? O único que teve experiências profissionais fora foi o Antunes. O Antunes chegou a trabalhar em agência de publicidade em São Paulo. Ele é publicitário de formação e também administrador. Ele chegou a trabalhar em agências em São Paulo, fundou uma agência aqui em Fortaleza, que chamava Y Comunicação. Ele e um amigo dele, o Eric. Depois ele saiu dessa sociedade, foi para Sobral, fundou a agência dele em Sobral, continuou como dono de agência de publicidade. Em determinado momento, a gráfica chamou ele mais forte, a gráfica cresceu pra caramba. Eu sou o filho do meio, mas fui o primeiro que entrou na empresa. Antunes entrou depois Geisa. E ele se identificou muito com a parte de produção, a parte industrial. E hoje é nosso diretor de produção, é nosso diretor industrial, é o cara responsável por tudo que é produzido dentro da Sobral, por todos os maquinários, enfim, por toda a parte industrial. É um cara extremamente competente no que faz, ninguém entende do que ele faz melhor do que ele. Eu visito gráfica no mundo inteiro, não só no Brasil, e realmente é um dos melhores caras que tem quando o assunto é dirigir a parte industrial da indústria gráfica. Poxa, isso é assim... Vale ouro, porque eu acho que a quantidade de problemas que podem ter numa família, de repente, de pessoas que não têm muito a agregar e acabam sendo um peso para a família é enorme. Agora, você ter pessoas competentes que venham a somar e ainda desse núcleo familiar é algo incrível. Com certeza vão ter os desafios que a gente vai até... Eu quero que você fale um pouquinho depois, mas é algo que é muito bacana. Ele usa o conhecimento dele em marketing ou não? Ele realmente ficou em outra função e tem outra pessoa tomando conta do marketing? Eu acho que quem cuida do marketing hoje sou eu, mas a gente está falando de empresa familiar, tá, Suzana? Então, assim, todo mundo acaba se metendo em tudo. Né? A nossa divisão foi uma divisão muito natural, certo? Ninguém chegou para mim e disse que eu teria que ir para as vendas, ninguém chegou para o Antunes e disse que ele teria que ir para a produção, ninguém chegou para a Geisa e disse que ela teria que ir para o financeiro. Eu acho que Deus fez a nossa família com esse tripé, foi um presente que ele deu para a nossa família. A gente não tem conflito de um querer comandar a área do outro, apesar de que, como você falou, dos desafios, nós temos todos os problemas que qualquer outra empresa familiar tem. E como dizia já minha bisavó lá atrás, as histórias do mundo são exatamente as mesmas, só mudam os personagens e os tamanhos e as proporções. Isso. Então a nossa história não é nada diferente da história de outras empresas familiares, com todos os desafios, e a gente vem passando por isso. Você falou de Fundação Dom Cabral, a Fundação Dom Cabral nos ajudou muito, nos ajuda ainda hoje muito nessa estruturação, desde você fazer acordo de sócios, desde você fazer coisas que em outro momento você julgou e acreditou que eram coisas desnecessárias, e hoje você vê que são coisas extremamente necessárias. Então nós temos todos os problemas e desafios, mas ao mesmo tempo essa divisão natural nos ajudou muito. E quando você pergunta se Antunes usa os conhecimentos dele de publicidade e marketing, usa. Eu acho que hoje qualquer executivo, gestor, empresário, empreendedor que existe no mundo precisa usar conhecimentos de marketing. Eu sou suspeito para falar, mas eu digo por onde eu ando que antes o marketing era um setor da empresa e hoje o marketing é a própria empresa, é o negócio como um todo. Total. Certo? E eu não estou falando como um clichê que se fala em qualquer mesa de bar. Realmente eu acredito que o marketing é um negócio como um todo, porque quando você fala de marketing, você tem vendas dentro do guarda-chuva do marketing, você tem comunicação, certo? Você tem tudo isso que é extremamente essencial para o negócio. Você vê um movimento hoje nas principais empresas do país, que é real, que os CMOs, os diretores de marketing, os vice-presidentes de marketing estão virando CEOs das empresas. Porque as empresas precisam dessa visão dessas pessoas, que é uma visão mercadológica que eles têm melhor do que qualquer outra função dentro da empresa. E eu preciso conversar contigo, eu não vou conseguir assim, ouvir tudo que eu quero agora, mas o meu objetivo desse ano é começar a fazer um curso de marketing. Eu já fiz o mesmo que você fez, Dom Cabral, Gestão de Negócios. Né? Bacana aquele curso. Fernando, tu não tem noção como eu ia empolgada para aquele final de semana que tinha aula. É tão interessante isso, porque eu já sou mais velha do que você, eu tenho um tempo aí, vou fazer... Duvido muito, viu? Quase 25 anos de escritório. E eu não comecei com 18, eu comecei mais velha um pouco, eu não me formei.
Mas eu tinha uma necessidade muito grande de estudar. Sim. E aí tive os 3 filhos e tudo, e para uma mãe é mais desafiador ainda do que para o pai, Sim, né? Então eu sempre que sim. tive um objetivo muito grande de, antes de ser uma boa arquiteta, eu ser uma boa mãe, presente e tudo. Então eu só tive coragem de fazer uma pós-graduação em 2020, né? Há 5 anos atrás, menos de 5 anos atrás, porque os meninos já eram crescidos. E uma coisa eu tinha certeza, que eu não queria que fosse nada relacionado à arquitetura. Zero. Eu queria algo que me desse uma visão maior de negócios, um network incrível que a gente tem ali na Dom Cabral, o nível de pessoas que fazem ali. Fiz grandes amigos. Eu também. Fiz clientes, fiz Também, amigos e também. tudo. E engraçado que vários colegas meus diziam, você tem que estar na comunicação. Você se destaca pela comunicação. E aqui estou eu, né? E estou fazendo cada vez mais palestras, porque é algo que toda essa experiência que eu tive, ela junta com tudo que a gente viveu até agora e a gente tem algo novo, né, para falar e algo que a gente tem de experiência também. Mas eu preciso fazer um curso de marketing. Eu não sei se você fez de conselheiro. Isso. Que é algo que é interessantíssimo esse curso, mas é algo que eu acho que é mais para quem tem uma empresa, uma indústria grande, e principalmente a sua, que é familiar também, é algo que tem... Ajuda muito na governança, com certeza. Mas curso de marketing, você fez algum específico? Fiz vários cursos de marketing já durante a vida. É o meu negócio, né? É o que eu vivo hoje. Principalmente quando a gente olha para o nosso meio vive o negócio. Vive o universo dos negócios, né? A gente ainda vai falar sobre o nosso meio, não vou antecipar, mas, como eu disse e repito, o marketing é o negócio como um todo. Então, quando você vai trabalhar e vai falar sobre negócio, você tem que falar sobre marketing, né? Eu acho que hoje a gente tem dois campos principais, que são os campos de batalha, e batalha no bom sentido, tá? Os campos que a gente tem a nossa luta, a nossa labuta diária. Dentre tantos outros, eu acho que são os 2 principais, é o campo da atenção e o campo da reputação. E esses 2, para você conseguir batalhar dentro deles com qualidade e ter os resultados que você precisa, é em cima da comunicação, né? A comunicação está dentro do marketing, então, assim, é em cima do marketing que você constrói reputação, certo? É em cima do marketing que você consegue a preferência da atenção das pessoas. Isso é hoje o básico do básico, o mundo em que as pessoas estão com esse negócio na mão, às vezes com 2, computador na outra, televisão ligada e um bocado de tela de out of home que tem nas ruas. Você anda na Dom Luiz, em Fortaleza, se aquilo ali não for uma guerra por atenção do consumidor, eu não sei qual o nome que dá. A Dom Luiz é uma rua lotada de telas e é lindo aquilo ali, eu acho muito bonito. A mídia out of home hoje, na minha opinião, é uma das principais que tem, certo? Forte, também tão forte quanto a mídia impressa. Então é uma briga por atenção. E você resolve esse tipo de coisa quando você está no marketing. Você está aqui nesse podcast que você me convidou, que você está conversando sobre negócios com as pessoas, está divulgando o seu negócio, você está fazendo comunicação aqui. Isso aqui é marketing também. Então existem vários e vários cursos focados em marketing hoje, desde grandes instituições como INSPE, Fundação Dom Cabral, até outras instituições que têm cursos mais rápidos e que são tão boas quanto, certo? A SPM é uma das instituições principais quando se fala de marketing, de publicidade. Lá em São Paulo. Então, assim, é de São Paulo, né? Escola Superior de Publicidade, de Propaganda e Marketing. Tem cursos aqui também no Ceará, aqui no Nordeste. Então, tem uma infinidade de cursos, tem que ter muito cuidado. Eu sou crítico por esse assunto, tá, Suzana? Então, assim, tem que ter muito cuidado quando você vai colocar, não estou falando só do seu dinheiro, o seu tempo, como você diz. Lá da Fundação Dom Cabral, a gente sentava no final de semana. Então, assim, quando você vai sentar e vai dedicar o seu tempo, o seu final de semana, que você está deixando de estar trabalhando, de estar com a família, você tem que escolher. Infelizmente, tem muito curso que você precisa duvidar e precisa pesquisar muito sobre eles hoje em dia. Né? Mas, graças a Deus, o número de cursos bons ainda é maior. Então, dá para você escolher bons cursos, dá para você fazer bons cursos. Vamos lá. E me fala uma coisa, você iniciou ali com 18 anos, começou aonde dentro da gráfica? Foi lá embaixo, foi crescendo, seu pai lhe colocou logo para aprender alguma coisa específica? Me fala. Nós 3, eu falo por mim, eu lembro, tenho lembranças muito fortes, eu fiz um pouquinho de tudo.
Tá? Naquele tempo eu saía, tinha atividades desde sair para cobrar. Naquele tempo você não trabalhava com boleto, você ia, minha mãe vendia, minha mãe que era a pessoa das vendas, com a equipe que tinha lá, e eu às vezes tinha que sair com o recibo na mão para cobrar, e realmente receber o pagamento por um serviço que foi feito. Tá? E trabalhei na produção, naquele tempo a gente também fazia camisa, pintando camisa. Eu lembro muito forte de uma atividade que a gente teve, e aí sem colocar política na mesa, mas porque realmente era o cliente que estava lá. Quando o Cid foi candidato a primeira vez à Prefeitura de Sobral, que nós pintamos 180 mil camisas. Eita. Hoje em dia nem pode mais ter camisa. Sobral tinha 200 mil habitantes, nós pintamos 180 mil camisas para a campanha do Cid, lá na Sobral Gráfica, e eu, de certa forma, participava daquela atividade realmente junto com a turma no chão de fábrica, certo? Organizando, mas também pintando na tela. Eram 4 cores de impressão essa camisa. Eu tenho a camisa desenhada na minha mente até hoje, de tanto que a gente trabalhou em cima delas. Então, assim, a gente fez um pouco de tudo, inesquecível. Né? A gente fez... Trabalhei um pouco no financeiro, fechando caixa. Naquele tempo o caixa era todo feito à mão, né? Não sozinho. Ficava ali do lado da Andréa, que é uma funcionária muito antiga que a gente tem lá, cuidando do financeiro, anotando e fazendo fechamento de caixa. Então passei um pouquinho de tudo dentro da empresa. Acabou que me identifiquei muito com as vendas e toda a vida gostei de abrir mercado. Comecei realmente há 20 anos atrás, com 18 anos, e não lembro exatamente, acho que 2 anos e meio depois já comecei a abrir mercado. O primeiro mercado que eu fui abrir foi o mercado da Serra Grande, da Serra da Ibiapaba, que ainda hoje é um mercado extremamente importante para a gente, porque pega aquela região de Frecheirinha, que é onde a gente tem alguns dos maiores clientes da nossa gráfica, que são indústrias de moda íntima. Ainda hoje elas estão lá. De embalagem. A gente faz embalagem para eles. Eles fabricam moda íntima, calcinha, sutiã, cueca, e a gente fornece embalagens, tags, etiquetas para eles. Então a gente foi abrir aquele mercado que vai de Frecheirinha até Tianguá e pega o Bajara, a Serra Grande inteiro. Depois fui abrir o mercado que chama do Triângulo do Marco, que é um polo moveleiro, tem grandes indústrias de móveis lá. Você não vou usar falar sobre isso, que você me dá aula disso aí. E ainda hoje a gente tem importantes e grandes clientes lá, naquele polo moveleiro do Marco, que continuam com a gente até hoje. E em 2009 eu vim abrir Fortaleza, então assim, dali em diante eu já comecei toda a vida eu gostei de trabalhar com vendas e gostei de trabalhar com coisas novas, um pouco inquieto, como você falou. Então sempre fui de abrir mercado. Depois que cheguei aqui em 2009, tive que dar uma sentada no facho um pouco, porque aqui é um mercado grande, e foi onde a gente realmente conseguiu se consolidar. Hoje responde por pouco mais de 50% do nosso faturamento, é o nosso principal mercado. Concorrendo com gente grande, né? Concorrendo com gente grande. Na época, quando a gente chegou aqui, tinham gráficas maiores do que a Sobral. A Sobral cresceu, né, e hoje existem a Sobral e mais 2, são 3 principais gráficas aqui no mercado, que tem um bom trabalho, que a gente concorre. A Sobral ainda é melhor do que elas, claro, mas a gente concorre ali, são gráficas que têm um bom trabalho e a gente concorre de forma saudável no mercado. E em 2012 eu saí um pouquinho para abrir o mercado de Teresina, e a gente tem um representante, uma unidade lá também, um mercado importante para a gente. Meu pai é do Piauí, é um mercado que tem... Meu pai também é do Piauí. Bacana. Parnaíba. Parnaíba aqui do lado. Papai é lá do sul do Piauí, lá de Canto do Buriti, perto daquela região do Matopiba, já quase na Bahia. E é um mercado que tem um aspecto sentimental e que a gente gosta, mas a gente está lá para fazer negócio e faz muito negócio bom lá no mercado de Teresina. Mas hoje o meu foco realmente, eu mudei para Fortaleza em 2021, desde 2009 que eu vinha. Só em 2021 você se mudou? Só, desde 2029 eu vinha e voltava toda semana, mas Tamires morava com as crianças em Sobral. 2021 Tamires veio, depois que a gente abriu o nosso meio em 2020, Tamires veio morar em Fortaleza, ela que toca a operação do nosso meio, e a minha esposa, e nossos 3 filhos também vieram, então estamos morando aqui a família inteira desde 2021. Hoje eu me dedico 100% ao mercado de Fortaleza, com a Sobral e com o nosso meio, e eventualmente eu viajo para atender clientes que eu preciso viajar, vou a Teresina, enfim, vou aqui ao Rio Grande do Norte, mas com a base em Fortaleza. Coisa boa, bom demais. Eu achei que você tivesse vindo antes. Deveria ter vindo, mas segurando um pouquinho. Quais as maiores transformações que você viu no seu mercado, no mercado de gráfica? Por esse tempo todo que você começou, deve ter passado várias fases diferentes. Você pode citar as principais? Eu vou citar 3 fases. Dentre essas 3, aqui nós nos encontramos hoje, tá?
Quando eu era menino, eu lembro que o papai vibrava quando recebia um pedido de blocos de nota fiscal, certo? Tem gente que está ouvindo a gente conversar aqui hoje que não sabe nem o que é bloco de nota fiscal, tá? Então, e tudo bem, o mundo mudou muito, né? E a indústria gráfica, por ser uma das indústrias mais antigas do mundo, lá desde o tempo de Gutenberg, foi uma das indústrias que naturalmente mais se transformou. E que bom que ela se transformou, sinal que ela continua atual. Eu digo que ela é muito antiga, ao mesmo tempo que ela é uma das indústrias mais atuais e mais tecnológicas que existem hoje no mundo inteiro. Então, teve esse primeiro momento, estou falando de momento de produto, tá? Que era muito focado em nota fiscal, em blocos em geral, blocos de pedido, e blocos dominavam. Quando eu cheguei em Fortaleza em 2009, a gente estava no momento de altos volumes de materiais promocionais. Eu estou falando de panfletos. Lembra quando você recebia um jornal Diário do Nordeste, jornal O Povo em casa? Que era uma taroca de jornal, porque tinha muito encarte dentro, muitos panfletos. Cansei de entregar, eu mesmo no meu carro, de madrugada, panfletos nos jornais, para conseguir pegar o tempo de encartar, porque o cliente queria que saísse no jornal do dia seguinte. Então eram altos volumes, você parava no sinal em Fortaleza, muitos. Eu digo que esse movimento ele foi substituído por pelo movimento digital. Panfleto hoje é uma coisa que é como se o que você fazia com panfleto antes de uma distribuição de milhões de panfletos nas ruas, hoje você faz com a distribuição de milhões de posts aí, de posicionamentos, tá? E a gente está no momento atual da indústria gráfica, que eu digo que é um momento ainda melhor do que esses momentos que eu falei que ficaram para trás. São momentos em que, hoje é um momento em que a gente está focado ainda em material promocional, né? Mas vou pegar aqui lançamentos de empreendimento imobiliário. Tá? Ainda tem muito. Tem, só que entenda bem, antigamente a gente fazia uma quantidade absurda de encartes, de panfletos. Hoje você faz books extremamente bem elaborados. Lindíssimos. Que as pessoas, quando vão visitar os empreendimentos, elas saem do empreendimento levando para casa, debaixo do braço naquele book lindíssimo, para compartilhar com os amigos, com seus parceiros, com sua família, sobre aquele possível empreendimento que você está negociando e querendo. Então, assim, aquilo ali faz parte, jogando como faz antes, parte, né? Do sonho daquela pessoa. Então, ainda continua. Certo? O mercado de construção civil continua sendo um grande cliente da indústria gráfica. Só mudou o tipo de produto. Certo? Mas se você perguntar a qualquer industrial gráfico hoje, ele vai lhe dizer que o maior volume está dentro da embalagem. Eu estou falando de embalagem de papel cartão, embalagem que embala essa moda íntima que eu lhe falei, embalagem que embala alimento, embalagem que embala produto de estética automotiva. A gente tem um grande cliente, que é um grande case, você precisa trazer eles para bater um papo aqui com você também, o Paulo e a Milena lá da Vonix, um casal que tem uma indústria gigantesca que faz materiais para estética automotiva e que manda para o mundo inteiro. Estética automotiva? Você está falando de um spray para limpar o couro, ou de uma espuma para limpar um pneu, ou de um creme para hidratar determinada parte do carro. Produto de estética automotiva. E eu estou falando de carro, mas isso vai para moto, vai para qualquer outro. Sim. É uma indústria grande, bacana pra caramba. E tantas outras indústrias. Eu costumo dizer que hoje a indústria gráfica virou a indústria das outras indústrias. Nós estamos dentro de todas as indústrias. Eu recebi uma visita do Neto do São Luís, que é cliente nosso há muitos anos. São Luís é cliente nosso desde que se desvinculou da Superrede, em 2009. Justamente quando nós chegamos aqui, de forma ininterrupta. Nunca interrompemos nosso contrato. Cliente muito bacana. Neto teve lá, agora recente, visitando a gente, porque eles abriram em Sobral a unidade, né, do São Luís. Presentearam Sobral com a unidade de São Luís, muito bom para a nossa cidade. Apesar que a gente já tinha excelentes supermercados lá, chegou mais um excelente supermercado. E Neto entrou e disse, Fernando, mais ou menos assim a fala dele, quando eu quiser saber como é que está o mercado, eu vou vir aqui. Porque ele saiu andando e ele viu a gente produzindo materiais para outras indústrias. Quando você está produzindo embalagem, aquilo ali é meio com um termo dele também, é um termômetro do mercado. Porque ele viu aquela quantidade imensa de materiais, de ponto de venda, de PDV, de embalagens, de catálogos sendo produzidos para os mais diversos ramos. Desde catálogos para um leilão de cavalo até catálogo para um lançamento imobiliário. Certo? Ou seja, dá para você ter uma noção, né, do por isso que eu digo que a indústria das outras indústrias aquecido. Por isso que eu digo que a indústria gráfica é a indústria das outras indústrias. A gente está dentro de todas essas indústrias, seja com rótulo, seja com tudo isso que a gente colocou na mesa. E realmente o que o Neto me disse chamou a atenção. Eu estou lá dentro todo dia e não tinha pensado nisso. Ali é um termômetro, porque se você vê todas aquelas indústrias de diversos segmentos, da moda ao alimento,
produzindo algum tipo de material, seja embalagem ou outro material, é sinal que eles estão aquecidos. Quando eles desaquecem, a primeira coisa que a gente recebe é uma baixa nas nossas encomendas. Eu lembro na pandemia, tem outro grande cliente, eu nem sei se pode ficar falando o nome de cliente aqui, né? Mas enfim, acho que sim, tem outro grande cliente nosso aqui que chama Grupo Bessola, sim. certo? Arezzo, Schultz, Anacapri, maravilhoso. Enfim, maravilhoso. É. E a gente faz aquelas sacolas, de todas as sacolas, sim. de todas as marcas deles. Então assim, quando... Sou fãzona e cliente grande. Coisa boa. Quando você comprar, peça sacola de papel sempre, viu? Ó, com certeza. Arquiteto acaba com o sapato nas obras. Imagina, tá o tempo todo na meia sola, Arezzo, tudo. Assim, quando chega no Natal, o volume aumenta. É. Quando você chega na pandemia, como chegou, que as lojas fecharam, o volume cessou por completo. Então, é o termômetro do mercado. Então, assim, o que a gente produz para atender uma demanda das outras indústrias. Se a demanda estiver alta, a gente produz muito. Se estiver baixa, a gente produz pouco. E é assim que funciona a indústria gráfica. Muito legal. Então, esses três momentos de produtos diferentes, você falou. A primeira é bloco, a segunda... Altas tiragens de panfletos e o terceiro embalagem. Embalagem, acho que sim. Que é o momento que vocês estão vivendo hoje. Acho que sim. O panfleto e o encarte principalmente, ainda é muito essencial. Supermercado também. Supermercado ainda usa. Você chega dentro do Pinheiro, é outro grande cliente que a gente tem. Eu sou fã daquela turma também. E o Alexandre disse, Fernando, se chegar um cliente aqui numa loja do Pinheiro e não tiver um encarte na porta, ele pensa que é tudo caro. Arrasado. E aí tem esse olhar de promocional, mas tem um olhar também que é essencial, que é o olhar de ser um guia de compras. Muito mais do que ser simplesmente um anunciador de promoções dentro do supermercado. Tá? É um guia de compras, é onde você vê as novidades, é onde você consegue nortear. Que você chega e tem um encarte de frutas, legumes e verduras, tem um encarte de carnes, tem um encarte geral, enfim, tem um encarte de ofertas também, mas é um produto extremamente essencial dentro do varejo. E é interessante demais ver, Fernando, que principalmente com essa sua inquietude, eu acho que faz parte a gente ficar o tempo todo pensando no futuro, tentando antecipar as diferenças do consumidor, do mercado, de uma forma geral. Então, a gente vê que essas empresas, e como a Sobral Gráfica mesmo, ela vai o tempo todo absorvendo isso e tendo esse movimento de se adaptar. Né? A gente vê empresas, a gente estudou e já leu tanto sobre Kodak, empresas gigantes na época, que elas não viram o movimento aconteceu, não acreditavam em mudanças muito grandes e não fizeram a manobra na época correta e quebraram. Né? E a gente vê que vocês estão o tempo todo antenados com isso e a gente vê que é esse o seu olhar, né? de estar o tempo todo estudando, né? Como esses últimos. Ele está estudando, está o tempo todo vendo o que está acontecendo lá fora, visitando outras gráficas, porque a gente enxerga muita coisa lá fora, né? Quando a gente vai para o exterior, que a gente vê empresas bem maiores que as nossas e países que são mais desenvolvidos, a gente começa a abrir os olhos e isso é uma antecipação do que vai chegar aqui, né? Eu acho que a gente precisa ir para o mercado, sabe, Suzana? Assim, nós passamos a vida inteira tentando prever o futuro às vezes e nós não temos bola de cristal, certo? Ninguém tem, certo? Então, assim, o máximo que a gente consegue fazer muitas vezes é chutar alguma coisa que a gente imagine. Se a gente estiver dentro do nosso escritório, que eu falo. O mercado não acontece dentro do nosso escritório, o mercado acontece na rua. Então, assim, se você está na rua visitando outros países, o nosso país não é o país mais moderno do mundo. Isso não é novidade para ninguém. Então a gente precisa ir nos países que são os mais modernos do mundo para a gente entender. Hoje eu posso dizer a você que a mesma máquina, se você visitar a Sobral, a mesma impressora que você vai ver dentro da Sobral, você vai ver se você visitar uma gráfica lá na Alemanha, lá no Japão. As máquinas vêm de lá para cá. E eu costumo dizer também que quando a gente vai visitar uma gráfica, às vezes você fica deslumbrado vendo aquelas grandes máquinas e você esquece de olhar o detalhe. Né? Então, assim, você tem que olhar o detalhe. Às vezes é um acabamento, é um papel que eles têm, é um jeito de fazer diferente. Então, assim, esse detalhe é o que você tem que pegar, que muitas vezes é uma tendência lá e que você traz para cá. Né? Mas
vamos fazer um corte menor, né? Você não consegue estar no exterior toda hora, mas o mercado é aqui. É você rodar, é você entender, você ver como é que estão as lojas dos seus clientes. Eu falei de Grupo Meia Sola, é você visitar, entender como é que está sendo a usabilidade daquelas embalagens, certo? Se de repente você consegue fazer alguma coisa melhor, é você ir lá dentro da fábrica da Vondes, que eu também já usei de exemplo, e ver se aquele fechamento que você faz para a embalagem dele está atendendo com eficiência a produtividade que ele precisa. É o mercado como um todo. Você precisa sair de trás do escritório, hora que você tem que estar dentro do escritório planejando, mas eu digo que é o mínimo de tempo possível. O mínimo de tempo possível. A maior parte do seu tempo é você estar na rua. Eu sou um cara de rua, eu sou um cara de estar conversando, como a gente está conversando aqui hoje. Se eu não tenho com quem almoçar, eu fico agoniado. Eu vou atrás de alguém para eu conseguir almoçar, para eu bater um papo, entender como é que está e conversar. Então eu acho que o mercado acontece lá fora. Às vezes eu brinco dizendo que a gente está dentro de casa ninguém compra nada. Eu não compro nada do meu irmão, que é meu sócio, nem ele compra nada de mim. Então nós não temos que estar juntos, nós temos que estar juntos estritamente necessário. E depois cada um estrategicamente. Vai. E é nisso que eu acredito, sinceramente falando, é esse olhar para o todo, para aí sim você tentar antecipar. E tentar realmente. É tentar antecipar. Porque desse jeito é difícil de conseguir. Imagina você dentro do escritório, no seu mundo, imaginando que lá fora você tem que ir lá para fora para ver se realmente é assim. Né? Muito bom. E com relação a esse movimento hoje em dia de imprimir cada vez menos, e a gente tem que ser mais ecológico e não pode imprimir nada. Eu sou arquiteta, eu amo papel, o cheiro do papel, um livro. Não me coloque para ler um livro no Kindle. Não, eu gosto de pegar, de marcar, de escrever e tudo. Nesse último feriado eu estava triste porque eu não tinha lido nada. Quando foi na terça-feira, véspera de quarta-feira de cinza, eu comecei a ler um livro 5 da tarde, aí só parei. Perdoado, você não lê, né? Não, mas aí eu só parei quando terminou. 200 páginas, era um livro leve. Sim. E eu terminei. Eu digo, eu no penúltimo dia. Porque é bom demais, eu adoro ler. Mas me fala essa impressão, porque eu gosto de papel, tem várias pessoas que eu conheço que realmente gostam da textura, é o toque. Mas a gente fica muitas vezes com essa ideia que eu quero saber de você, uma base mais que estuda sobre isso e que entende a própria gráfica, entende de onde vem o papel. Então, isso é verdade mesmo? Respondendo muito diretamente, não é verdade. Eu vou explicar por quê, certo? Hoje, quando se fala de problema mundial, eu diria que um dos principais, se não for o principal, é o problema que a gente tem do efeito estufa, do aquecimento global, certo? Vou pegar esse exemplo aí para trazer para cá. E quando você fala da indústria do papel, eu estou falando das indústrias responsáveis, de Suzano, de Klabin e de tantas outras que a gente tem brasileiras. A Suzano é uma das empresas mais bonitas do mundo e é uma empresa brasileira, né? Mas, enfim, voltando para a nossa questão, quando essas indústrias elas pegam uma área que geralmente está degradada por algum outro motivo, e aí não vem ao caso, e elas assumem aquela área para plantar ali milhões e milhões de hectares de pinos e de eucalipto. São as duas principais plantas utilizadas hoje na produção do papel aqui no Brasil. Esse ciclo de crescimento daquelas florestas, e aí eu volto lá naquela nossa, como eu brinquei com você mais cedo, naquela nossa aula de biologia, quando a gente estava no primário, de que a árvore, quando vai crescendo, absorve gás carbônico da nossa atmosfera. Então, ela ajuda a combater o efeito estufa. Então, ao contrário do que dizem, é uma indústria extremamente benéfica para os principais, ou um dos principais, ou o principal, como eu falei, problema que nós temos no mundo hoje. Sem falar tantas e tantas outras coisas benéficas que ela faz. Ela gera milhões e milhões de empregos, mas nos atendo aqui ao problema ambiental, a indústria do papel é exatamente o contrário do que alguns desinformados, eu vou chamá-los assim, costumam gritar e dizer por aí. Né? Ou mas então o que exemplos de empresas que não são boas, né? Não é que você deve imprimir de tudo que você imaginar. Imprima o que você precisa. Imprima sem culpa nenhuma. Porque quando você estiver imprimindo, você está usando um papel que é proveniente de reflorestamento e que esse reflorestamento traz tudo isso por trás que eu falei. Certo? Então, imprima tudo que você precisar e imprima sem culpa nenhuma, porque a indústria do papel é realmente uma indústria extremamente responsável, ecologicamente falando e socialmente falando.
O que eu acho que acontece é que muitas pessoas gritam aí, falam de algumas que de repente não são sustentáveis e não têm essa preocupação. E aí parece que fica todo mundo dentro do mesmo... Sim, lá na Sobral não entra uma folha de papel sequer que não seja proveniente de reflorestamento. E batem à nossa porta muitas e muitas ofertas de papel bem mais com barato. Preço, papel é quilo hoje, tá? Papel é quilo e é dolarizado. E o quilo do papel lá embaixo, quando a gente pede a certificação de reflorestamento que não tem, a gente não negocia. Então não entra. Né? Então, assim, quando a gente fala de imprimir, e aí eu quero pedir a sua permissão para entrar no outro ponto, sim, além dessa parte ecológica, a parte da credibilidade. Né? Quando você fala de mídia impressa, a mídia impressa tem uma credibilidade extremamente incontestável. Quando você vê uma coisa no impresso, no encarte, em qualquer impresso que seja, você confia, acredita e vai em frente. E você prova com aquilo, né? Não deixa de ser uma prova. É a credibilidade, a confiança que você tem naquilo, naquela mídia impressa, nesse tipo de mídia, né? Ao ponto de que eu brinco dizendo que se você vê uma oferta absurda de um telefone que custa, sei lá, R$5.000 por R$500 no encarte de uma loja de eletrônico, você bota o encarte debaixo do braço e vai na loja. Exato. E você sabe que você vai comprar. Se você vê essa mesma oferta lá na sua linha do tempo da sua rede social, já não, você simplesmente empurra o dedo para lá e você não tem nem coragem de colocar os seus dados, porque você acha que é golpe. Então a credibilidade que a mídia impressa tem é uma credibilidade extremamente incontestável, e isso diz muito, isso se traduz em reputação, em credibilidade para a empresa que usa essa mídia, né? Bom demais. Eu amo papel, impressão. Coisa boa. É bom demais. Eu vou desengavetar esse meu livro de arte, por favor, pra gente fazer lá. E aí, eu queria saber o que aconteceu em 2020, além da pandemia, mas você resolveu inovar mais uma vez, mas agora criando o Nosso Meio. O que é o Nosso Meio? Qual foi essa ideia de você criar esse movimento, esse projeto? Queria que as pessoas entendessem, porque eu conheço, mas eu quero também saber um pouco mais. Nosso Meio é um negócio um pouco difícil de entender para quem não vivencia ele, certo? Mas o Nosso Meio, ao mesmo tempo, é muito simples. Ele é uma plataforma de negócios que trabalha com dois elementos que eu diria que são insubstituíveis e indispensáveis em qualquer estrutura de negócio: o conteúdo e o relacionamento. E é isso que a gente faz. Nossa missão é melhorar o meio em que nós estamos inseridos através de conteúdo especializado e de relacionamentos relevantes. Tá? Essa é a missão do Nosso Meio, e tudo que a gente faz precisa conversar com essa missão. Então, essa plataforma de negócios, e o que a gente faz, e aí leia-se impresso. Nosso impresso, ele é um impresso que não é impresso de notícia. O que a gente tem para dar de notícia para o mercado, a gente dá por aqui, no digital, no dia a dia, semana a semana. É um impresso de conteúdo. Tá? A gente tem podcast também, a gente tem portal, nossomeio.com.br, a gente tem as redes sociais e a gente tem os eventos. Os eventos, obviamente... Eu tenho que ir para um evento desse. Por favor. O evento é o que a gente tem de mais pujante. Porque é onde as pessoas se encontram, tem toda aquela festa, aquele conteúdo ao vivo. Presencial é maravilhoso. É maravilhoso. E, assim, o Nosso Meio, eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte do Nosso Meio, porque o que eu vejo o Nosso Meio entregando para o mercado, proporcionando ao mercado, é uma coisa linda que eu ainda não vi outra empresa fazer pelo mercado. E aí lá na pandemia, eu toda a vida gostei de ajudar, de proporcionar conteúdo, relacionamento para as pessoas. Antes de ter Nosso Meio, a gente já fazia alguns eventos assinados pela Sobral, onde a gente sentava os nossos clientes e entregava conteúdo para eles. Eu lembro. Eram eventos muito bacanas, chamavam Imprimindo Ideias. Então, eu resolvi fazer que isso extrapolasse as barreiras dos moldes que já vinham sendo feitos e que conseguisse atingir o mercado como um todo. Hoje o Nosso Meio tem uma atuação a nível do Nordeste, e tem eventos em São Paulo, e agora mais recentemente abrimos em Brasília. A nossa unidade em Brasília. Tem uma pessoa nossa lá, certo? Porque Brasília, o Nosso Meio tem essa essência da comunicação que engloba marketing e publicidade no seu sangue, por mais que hoje a gente ultrapasse essas barreiras. Eu vou explicar já como. E Brasília é onde a gente tem o mercado mais pujante quando se fala de publicidade, de marketing, tá? Porque os principais órgãos, as principais instituições estão lá.
Mas hoje o nosso meio vai muito além disso. Se você perguntar a turma do RH, a turma de recursos humanos, a turma de DHO, desenvolvimento humano e organizacional, é uma turma que está muito próxima do nosso meio. E aí foi um movimento que a gente fez lá atrás, porque a gente conversava muito com a turma de marketing e publicidade e a gente precisava chamar mais a empresa para perto ainda. Então nós sentamos na mesa e nos perguntamos quem seria esse outro profissional que também deveria estar perto do nosso meio, e a gente trouxe a turma do RH para perto. Depois a gente trouxe os gestores e como um todo, e aí eu estou falando de alguns gestores de TI, eu estou falando de CEOs, de dirigentes, de donos, de empreendedores. A gente tem eventos que são focados em fundadores. Então, assim, o nosso meio é essa coisa linda que você conhece, que você já costuma acompanhar. O mercado inteiro respeita muito o nosso meio, gosta muito do nosso meio. Então, por isso que eu digo que eu tenho muito orgulho. É uma turma nova, é um negócio novo, a gente vai testando, permite que a gente faça isso. Né? É um negócio que está em mudança quase que diária. Muita gente chega com muitas ideias para o nosso meio, isso é natural, e a gente vai tentando absorver o máximo possível, mas é uma empresa focada em conteúdo. O conteúdo é rei dentro do nosso meio, tá? O conteúdo é rei. Você nunca vai ver um evento no nosso meio que não tenha conteúdo. Eu não tenho absolutamente nada contra os eventos sociais, pelo contrário, gosto muito de participar e acho que eles também funcionam muito, mas não é o que a gente faz. Absolutamente tudo que o nosso meio faz tem conteúdo atrelado a ele, tem conteúdo, está ancorado no conteúdo. Então, eu acho que essa é a principal mensagem que eu posso deixar sobre o que é o nosso meio. Nosso meio é sobre conteúdo, certo? E vocês, o conteúdo em específico é alimentado em redes sociais, tem o próprio Instagram dele que vocês estão colocando. Tem muita coisa no YouTube também? Tem, a página do YouTube do nosso meio é fantástica porque mostra tudo que a gente faz. Eu gosto muito do nosso canal no YouTube. É maravilhoso. Ele tem desde entrevistas com executivos e gestores, né, executivas e gestoras do nosso mercado do Nordeste como um todo e alguns de fora também. Né, a gente busca muita gente fora quando a gente enxerga que faz sentido trazer o que aquelas pessoas estão fazendo lá fora aqui para o Nordeste. O nosso meio é para o Nordeste e é sobre o Nordeste. Tá? E agora também sobre Brasília. Lá é uma outra equipe, é uma outra frente de trabalho, certo? É o mesmo nosso meio, mas com outras pessoas tocando, porque é um outro mercado. Então a gente é focado no mercado do Nordeste e agora no mercado de Brasília, certo? Mas a gente produz muito conteúdo, mas a gente tem muitos parceiros de conteúdo, certo? Aí, grandes empresas de consultoria, a Bain Company é uma grande parceira nossa. A Bain Company é uma das maiores empresas de consultoria do mundo. A sede deles é em Boston, mas eles também estão em São Paulo. Eles são parceiros do nosso meio, com conteúdos de altíssima qualidade. O Easy também, a Cambridge também, não a Cambridge Universidade, a parte de Family Business deles, que fica em São Paulo, é uma turma que é parceira nossa. A gente está falando de Nordeste, de Brasil como um todo, mas principalmente Nordeste. Quase todos os negócios do Nordeste são familiares. A Cambridge é o maior especialista que tem quando o assunto é empresa familiar, é negócio familiar. Então a gente trouxe eles para perto, certo? Eles estão juntos da gente em eventos que a gente faz aqui e em eventos que a gente faz em São Paulo também. E a gente tem as pessoas do mercado, as pessoas que fazem o mercado acontecer. Então é uma mescla desse conteúdo, que eu digo que é um conteúdo mais denso, conteúdo de consultoria, de estudo, com um conteúdo mais prático, das pessoas que realmente fazem a mão na massa e pegam esse conteúdo denso e fazem acontecer. Então a gente mistura esses dois conteúdos e entrega que é isso diferente, né? Pro mercado. De instituição, de uma faculdade, é algo mais dinâmico. Com certeza. E o que está acontecendo mesmo. E vocês têm um calendário já? Tem um calendário anual. Anual de eventos maiores e outros menores que vão surgindo? Tem evento. O nosso calendário 2025 está fechado. Tem eventos durante quase todos os meses do ano. É um calendário bem extenso, bem dinâmico, bem movimentado. E a gente precisa fazer esse calendário acontecer. Apesar dele ser muito extenso, ele não é nada diferente do que a gente já fez no ano passado. Pelo contrário, a gente reduziu os eventos do Nordeste para conseguir entregar eventos com ainda mais qualidade, né? Até porque o mercado, lembra dos campos de batalha que eu falei, você está brigando por atenção, certo? Então, assim, as pessoas estão muito imersas nos seus negócios, nessas transformações que andam acontecendo nos seus negócios, principalmente no que diz respeito à transformação digital, certo? Todo negócio está passando por isso, né? Então as pessoas estão imersas nessas transformações, a gente não consegue e nem quer atrapalhar essas pessoas. A ideia é que a gente consiga colaborar.
Então a gente tem esse calendário muito semelhante com o que aconteceu no ano passado e tem o calendário paralelo que agora caminha lado a lado, que é o calendário de Recife. Porque Recife a gente tem um evento agora o próximo, por isso está na minha cabeça, tá? É dia 18 de março, de Brasília, certo? O de Recife, obviamente, entra no calendário do Nordeste, né? Em Brasília a gente já teve um evento, agora dia 18 de fevereiro, foi sensacional, um evento para 102 pessoas lá dentro do B-Hotel. Nem nos meus melhores pensamentos eu imaginei que ele seria tão redondo como foi, e tem pelo menos mais 2 esse ano ainda lá em Brasília. Eita, então existe um calendário extenso, mas a equipe é boa, é uma equipe nova que não tem medo de trabalho, tem excelentes parceiros que me ajudam muito. É bem desafiador, né? O presencial é muito desafiador também, estrutura e tudo que tem por trás, mas é maravilhoso, eu adoro o presencial. E esse networking, estar em contato com pessoas, conhecer pessoas do mercado que às vezes você não sabe quem é que pode fazer isso para mim, quem é que pode me ajudar. Eu estou com esse problema grande no escritório, que eu nunca passei por isso. Fantástico. E é o network orgânico, sabe, Suzana, que eu falo, assim, hoje em dia existe uma história aí que eu repito, eu sou crítico para algumas coisas, de um networking pago aí que eu não acredito e nem gosto. Eu estou falando do network que acontece de forma orgânica no nosso meio, certo? Em quase todos os nossos eventos, quase todos, certo? 95% ou mais, ninguém paga absolutamente nada para participar. Nem sequer a comida que vai comer, nem a água que vai beber. Quando é um almoço, as pessoas realmente são convidadas. O nosso meio se monetiza e se rentabiliza de outras formas. As marcas parceiras, elas têm contratos para que suas marcas apareçam e tenham pontos de contatos com as pessoas que o nosso meio coloca dentro dos eventos, certo? E tem mais um fator, por isso que o nosso meio não cobra para que essas pessoas participem, porque a gente não pode perder a mão de quem a gente vai colocar lá. Se em determinado momento, em determinado evento, é importante para as marcas parceiras e o conteúdo que vai estar em cima do palco interessa para a Suzana, a gente vai convidar a Suzana para que ela participe. Então a gente não pode perder a mão de quem a gente vai colocar dentro dos nossos eventos. Cada curadoria, cada convite realizado é assim, realmente pensado, estudado e discutido. Certo? Então não é que a gente não cobra porque não precisa de dinheiro, precisa, nosso meio precisa tanto quanto qualquer outra empresa, mas eles conseguem se rentabilizar de outra forma e tem essa máxima da gente realmente não perder a mão de quem a gente coloca para dentro. Uma vez que você deixa aberto para venda, qualquer pessoa pode comprar, e eu não estou dizendo que é um movimento exclusivo, não. O nosso meio não é exclusivo, ele é inclusivo, e eu não estou falando também de inclusão naquele sentido do mimimi da coisa, estou falando de inclusão, de incluir o mercado mesmo. Sim, certo? Se é preciso em algum momento eu colocar uma empresa que ninguém conhece, mas que ninguém escuta falar, mas que é importante ela estar dentro daquele evento, a gente vai buscar e colocar ela lá para dentro, para aquela pessoa participar. É inclusive nesse sentido que eu estou falando. Então é isso que o nosso meio faz entrega. Para terminar, eu queria que você me falasse assim, qual é o próximo objetivo. Eu sei que no nosso meio é algo muito dinâmico, é difícil projetar para daqui a vários anos, né? Eu acho que é algo tão novo, né? Inovador, que acaba ficando... Assim, eu acho que o objetivo é mais assim, 2025, 2026. Sim. Mas qual é o próximo passo? Você abriu em Brasília um ponto lá, com a equipe lá, e tem alguma outro local que é o seu próximo objetivo, ou outra forma de crescimento? Em relação ao nosso meio, eu acho que a gente precisa consolidar a presença nesses mercados, tá? Tem muita coisa para a gente realizar e a gente vai realizar com a mesma maestria que a gente realizou tudo até hoje. A equipe chegou para mim esses dias com as ideias e eu brinquei dizendo que eu estou fugindo de ideia, que eu quero focar em realizar o que a gente... brincadeira, me tragam boas ideias, mas é focar nisso. E quando eu olho para Sobral, voltando para Sobral, a gente acredita tanto nesse negócio da mídia impressa, por tudo isso que eu expliquei aqui, que hoje a gente está num prédio de 2.200 metros quadrados, que é um prédio próprio, e a gente está indo para um outro prédio que a gente está começando a construir, nem começou ainda, né? Está começando a construir agora a partir de final de março, começo de abril, já, que é mais o dobro do tamanho do nosso prédio atual. São 5.500 metros quadrados. Certo? Tem máquinas que já estão compradas, que vêm do Japão, impressoras novas e novas máquinas de acabamento, que devem chegar em outubro. Então a gente tem um desafio de estar pelo menos com o galpão pronto. Você sabe disso melhor do que eu, que é um desafio tanto. Enorme. Mas essas máquinas vão chegar e elas precisam ir direto para lá. Não tem a possibilidade de você montar no prédio antigo e levar para lá, até porque o prédio antigo já está pequeno. Infraestrutura também, né? E ele já está pequeno, envolve infraestrutura geral, de energia, de tudo isso. Então,
o objetivo da Sobral para esse momento é essa expansão muito grande e ao mesmo tempo muito assertiva que a gente está fazendo do nosso parque gráfico também lá em Sobral. Hoje o nosso parque gráfico é em Sobral, a gente vai continuar lá, então a gente acredita nesse modelo de negócio, acredita nesse negócio da mídia impressa e acredita do jeito que ele continua hoje, né? Quando você fala de digital, é o que a gente disse na nossa conversa aqui de bastidor, as coisas caminham, assim, não existe sabe o filme do Highlander? Não existe um efeito Highlander que só pode existir um. O rádio, quantos anos a turma disse que o rádio ia acabar? Pelo amor de Deus, o rádio está cada vez mais forte. Então, assim, surgiu uma nova, né? Surgiu uma nova mídia, a mídia digital, ela chega para crescer, para acrescentar. Então, assim, hoje elas precisam caminhar juntas. E nós acreditamos nesse negócio que a gente faz, que é o negócio da mídia impressa. Acreditamos tanto que nossa família está toda lá e que a gente está colocando mais uma vez todas as nossas fichas nessa grande expansão que a gente está fazendo. E é o que eu costumo dizer, né? A nossa forma de demonstrar o nosso sentimento de gratidão ao mercado é investir continuamente nele. Esse investimento que a gente está fazendo é um investimento no mercado. Obviamente que é nosso, o risco é nosso, o negócio é nosso, mas é um investimento no mercado, vai gerar mais emprego, vai entregar mais para o mercado, porque a gente realmente acredita no nosso negócio, essa é a grande verdade. Bom demais, maravilha, amei. Eu tô com vontade de conhecer, viu, a gráfica. Vou levar lá. Eu vou lá. Tenho colegas também da Dom Cabral, que tem grandes escritórios lá em Sobral e é uma cidade pujante, né? É um crescimento muito, muito grande e bom demais estar pertinho da gente. E a gente tem muito o que trocar, né? Até como profissional na área de arquitetura, é algo que está crescendo bastante lá. E eu fico feliz demais, eu sempre aprendo, eu adoro esses podcasts, porque a gente passa esse conteúdo importante, relevante, a gente ajuda pessoas também a entenderem um pouco mais o que está acontecendo no mercado, a conhecerem mais profissionais que inovaram, que conseguiram se modernizar. Então isso é tão bacana de ver e eu fico muito feliz e vou continuar, eu vou focar mais aí na sua novidade, por favor, de estar mais perto aí do nosso meio e uma honra pra gente. Continue me convidando, porque às vezes eu não posso, estou viajando, mas é bom demais. Eu amo conteúdo, isso eu sou parecido com você, eu gosto muito mais do que do social. Eu gosto do aprendizado, eu gosto da troca. E isso aí é muito rico para a gente. Eu acho que é algo que a gente ajuda e que a gente é ajudado ao mesmo tempo. E a gente está aqui para poder fazer o negócio acontecer, né? E ser bom para todos os lados. Eu acho que isso que é importante também. Na sua gráfica você falou, não entra um papel aqui que não seja certificado. Então, eu acho que quando a gente tem essa consciência, ela acaba voltando como um resultado bem mais positivo, né? E ela tem mais constância do que às vezes pessoas que prezam tanto pelo lucro e não se importam tanto no médio e longo prazo. E isso aí a gente vê com uma constância de tantos anos, vocês só crescendo. Existe essa cultura, né? Tem um grande amigo que fala, Bosco Couto, não sei se você conhece, é consultor de marketing, que você gosta tanto de marketing, é um cara que você precisa se aproximar dele. É uma das principais cabeças do marketing do nosso Nordeste. E Bosco diz que existe hoje um tipo de gestão que ele chama de gestão medíocre. E ele não diz que isso não é importante, tá? Mas não é a única coisa importante. Que é uma gestão que está olhando só para a última linha. Só para a última linha. Existe uma preocupação muito grande em relação à última linha. Ela é extremamente importante, tá? Mas não é, nem de longe, a coisa mais importante de uma empresa. A última linha é uma consequência de uma série de atitudes que você tem e ela vem de forma muito natural quando você trabalha o que vem antes dela de forma tranquila. Certo? Sério. Repito, é extremamente importante, a gente tem que estar de olho nela, mas não é nem de longe a coisa mais importante. Existe hoje um tipo de gestão medíocre, usando o termo do Bosco, que é uma gestão que olha com exclusividade para essa última linha. E é o tipo de coisa que eu, particularmente, não acredito. Quem sou eu para julgar? Tem grandes empresas gigantescas que olham para a última linha com essa exclusividade, que se dão muito bem, numericamente falando, certo? Mas quando eu falo de se dar bem,
eu, particularmente, é a opinião do Fernando, não costumo olhar só para essa parte financeira, só para essa parte da última linha. Por mais que ela seja extremamente importante, que a gente dependa dela para viver e para conseguir construir, né? Eu lembrei de outra frase do professor Vincent. Não sei se você assistiu aula com ele na fundação. É Dalton Cabral? Vincent Dubois. Ele é francês, polonês, mas fala, você conversa com ele, ele fala português melhor do que nós dois juntos aqui, tá? Você só sabe que ele é polonês quando ele comenta. E ele fala, Deus me livre de empresa pobre, certo? Mas ele é um cara que não é fissurado na última linha, não. E quando ele diz isso, você se assusta. Mas faz sentido. Ele diz, Fernando, na empresa rica, na empresa pobre, você está preocupado em pagar conta. Você não consegue remunerar bem seus funcionários, você não consegue investir em coisas novas. Por isso que eu digo, Deus me livre de empresa pobre. A empresa tem que ser rica para você conseguir remunerar bem todo mundo, para você se remunerar muito bem, para você conseguir investir em tecnologia, certo? Em estudo. Mas ele, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele diz também que não é só a última linha, existe um conjunto. A última linha é uma consequência que ela vem, indiscutivelmente ela vem se você faz o restante bem feito. Né? Bom demais, isso é uma aula grande aqui. Obrigada, meu amigo. Eu estou só repassando, amigo, viu? Meu colega, obrigado demais pelo seu tempo. Fico feliz de estar aqui, viu? É bom demais. E obrigado por você que nos assistiu. E estaremos aqui de volta com mais um podcast, com mais assunto relevante para a gente aprender. Obrigada.